aqui Sofia Rebeca. Bom, eu estou gravando esse vídeo mais precisamente no dia 23 de junho de 2025 e eu queria vir gravar esse vídeo. Esse aqui é só mais um fragmento de Sofia, mais um diário, uma troca de informações, de ideias, de pensamentos, devaneios, etc. Eu não necessariamente ia gravar esse vídeo agora, mas tô aqui no feeling, tô aqui no flow do assunto, então para não perder o fio da meada, resolvi aqui vir gravar. Meu celular estava sem bateria, então eu tive que adaptar, coloquei o cabo do carregador aqui no computador enquanto eu vou conversando com vocês, para que eu não corra o risco de perder a reflexão e meu celular acabar desligando sem bateria. Eu tive uma informação agora há pouco, não sei em que instante de fato ocorreu, mas eu pus aqui no chat GPT para ter uma informação mais precisa do que ocorreu, ok? O que acontece? A gente está vivendo em tempos sombrios, para ser bem sincera, bem direta ao assunto. A gente está vendo guerras por todo canto, Rússia e Ucrânia, Irã e Hamas, Palestina, Hamas contra Israel, Estados Unidos aliado de Israel, combatendo, atacou o Irã, e hoje o que aconteceu é basicamente que o Irã revidou o ataque. Eles atacaram o... Bom, eu perguntei o seguinte: me passa informações genuínas sobre a situação das guerras. De fato, o Irã atacou os Estados Unidos? A resposta dele. A resposta é curta e direta. Sim, o Irã atacou uma base militar dos Estados Unidos no Catar, em retaliação aos bombardeios americanos em instalações nucleares iranianas. Aqui está um panorama completo da situação atual. Atualização sobre a guerra entre Estados Unidos e Irã. Gente, vou ser bem clara aqui. Isso não é guerra contra Estados Unidos e Irã e Estados Unidos. Os Estados Unidos está na oposição, isso é claro. Ele está unido com Israel. Eles estão indo contra o Irã e o Hamas, porque é contra Israel. E está bem claro a divisão das nações, das pessoas envolvidas. Está bem claro isso. A guerra não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, não é uma guerra entre Israel e Hamas e Irã, não é. A gente já está vivendo tempos do fim, para assim dizer. Vou ser bem honesta com vocês. Eu não estou falando assim... Eu, Sofia Rebeca, fiz 6 meses de jornalismo e tranquei a faculdade, porque eu vi que aquilo não era para mim. Aquilo não era a semente que Deus plantou no meu coração, não era o meu propósito de vida. O que era para mim ser? O que era para mim viver? Para mim viver Sofia Rebeca. E qual é o meu destino, o meu propósito, a minha premissa? Viver pautado em amor. Mas quem é a Sofia Rebeca? Para poder mostrar aqui amplamente, mas do meu modo, do meu ponto de vista, como minha realidade, minha visão, minha consciência, minha experiência, minha vivência. Sofia Rebeca. Rebeca, aquela que une. Sofia, sabedoria, aquela que une sabedoria. Por esse motivo eu decidi fazer um instituto holístico de tecnologia e desenvolvimento humano, a Pleiadians. Eu não sei se eu disse diretamente em um vídeo sobre isso, e enfim, eu tô vindo aqui como um meio de informar e trazer reflexão, porque eu não tenho a verdade absoluta, eu só tô indo com base naquilo que eu acredito,
na minha premissa, nos meus valores éticos e morais, na minha percepção sobre ser humano, na minha vivências e experiências sobre aquilo que eu acredito. Eu acredito. Minha premissa, meu instinto, minha visão, minha intuição. Tem algo que me norteia, tem algo que eu vivo, a minha realidade, os meus valores éticos, morais, pautado também na Bíblia. Não a Bíblia que foi adulterada por mãos de homens, mas pelo conhecimento que foi trazido pelos apóstolos e pelos profetas, por assim dizer. E pautado nisso, João, eu não sei de fato, vou até perguntar aqui ao vivo, entre aspas, para poder não passar uma informação errônea. João foi quem escreveu o Apocalipse? Sim, de acordo com a tradição cristã, o livro de Apocalipse, ou Revelação, como também é chamado, foi escrito por João, identificado como João o Apóstolo, o mesmo discípulo amado de Jesus. O que sabe historicamente? O próprio texto se apresenta assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, enviado ao seu servo João. Apocalipse 1:1. Se eu não me engano, esse livro, tá aqui. Esse livro do Apocalipse foi escrito por João quando ele se isolou como um ermitão, um eremita, na ilha de Patmos, provavelmente aos 90 e 96 anos depois de Cristo, no reinado do imperador Domiciano. Eu não tenho uma base teológica, eu ainda não tenho uma base filosófica, porém eu estou estudando. Eu já tenho formação acadêmica em design de moda e agora estou fazendo uma pós-graduação EAD em tecnólogo de design de produto e uma pós-graduação especialização em filosofia, em reflexões, enfim, EAD. Se você quiser buscar informação, assunto sobre isso, eu vou deixar um link aqui no box de informações. Mas eu tô vindo aqui com o intuito de trazer informação e reflexão sobre o que está acontecendo atualmente. João, ele trouxe um livro que foi inserido na Bíblia, porque a Bíblia, o que significa? É uma biblioteca, é um livro com com vários livros, com vários testamentos, com várias cartas dos apóstolos, livros dos profetas, enfim. João foi um desses profetas porque ele teve visões de profecia que Deus revelou para ele enquanto ele estava lá na ilha de Patmos, ok? Ele foi um apóstolo de Jesus, que foi o apóstolo amado, o amado de Jesus, que Jesus amou. E Pedro amou ele demais e Jesus amava muito João. E João, ele veio para nortear e trazer a revelação que Deus trouxe para ele. E essa revelação, porque eu vi o significado da palavra ontem. O que significa Apocalipse? Apocalipse é revelação, ok? As pessoas têm muito medo da palavra Apocalipse, têm muito receio, se treme nas bases quando falam em Apocalipse. Quando a Baby Consuelo, a Baby do Brasil, falou em Apocalipse na época do carnaval, ela não estava no lugar correto para falar sobre aquilo, mas eu acredito que de fato algo foi que instruiu ela a fazer isso. Porque nós, como cristãos, por que iremos pregar sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o Apocalipse, numa região, num lugar onde que as pessoas já conhecem, já obtêm conhecimento? Então ela estava no lugar certo, na hora certa. Muitas pessoas julgaram ela, mas eu acho que ela teve uma visão para falar sobre aquilo naquele momento. Acho que Deus, de fato,
trouxe orientação para colocar ela ali, para poder libertar o povo de Deus que estava ali e pessoas que Deus gostaria de libertar. Eu acredito nisso. Minha percepção como ser humano. E muitas pessoas tremem na base do que significa Apocalipse. O significado do Apocalipse é revelação, desvelar, tirar o véu, ou seja, é revelação. Então as pessoas não têm que ter medo do Apocalipse, porque o Apocalipse é só uma revelação dos tempos do fim. E infelizmente eu não estou aqui para fazer um alarde, mas eu acho que nós já estamos vivendo o tempo do fim. Isso não é de agora, porque nós vivemos uma pandemia, né? A gente vê em tremores de terra, a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul no início do ano passado. Eles ainda, mesmo depois do que passaram, estão vivendo algo que não beira uma tragédia como foi o ano passado, mas não trouxe aprendizado, como se precaver do risco. Mas, enfim, a gente viu muitas coisas, muitas tragédias, muitas guerras. A guerra da Ucrânia e a Rússia, a guerra de Israel com o Hamas, Palestina, porque é o Hamas, não a Palestina, o povo palestino. E quando os Estados Unidos se uniu e se intrometeu na guerra, só que isso já era um alerta lá atrás, os tremores, a gente já... Eu vou perguntar para o GPT. GPT, de acordo com a Bíblia, nós já estamos vivendo as dores do parto. Isso aqui é uma palavra figurada, ok? É uma parábola. Nós já estamos vivendo as dores do parto. Que pergunta linda, profunda e atual. Isso é o ChatGPT respondendo. Sim, segundo as escrituras, especialmente as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o apóstolo Paulo em Romanos 8, podemos entender que... ele travou. Tá. Podemos entender que, sim, estamos vivendo as dores do parto que antecedem o fim deste ciclo da humanidade e a manifestação gloriosa do reino de Deus. Isso é o ChatGPT, ok? Jesus, em Mateus 24, 6 e 8, fala: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Por isso que eu vim falar aqui. Isso é um vídeo informativo, não só um alerta. Não é para poder desestabilizar, transtornar, ou fazer um alarde, ou fazer um vídeo de sensacionalismo. Não é o intuito, mas sim que a gente tenha paz, que a gente encontre Deus e que a gente se una em comunhão entre pessoas que tenham a mesma percepção, porque sim, Deus já está separando o joio e o trigo. A gente já está vivendo isso e já está muito claro isso. Deus está mostrando as pessoas que vão para a glória de Deus, que vão andar em comunhão com Cristo, que estão em Cristo, que vivem em Cristo, ok? Já está muito claro isso. Então vamos continuar aqui. Em Jesus em Mateus 24, 6 e 8, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores do parto. Jesus compara os sinais do tempo do fim com as dores que acontecem no nascimento, ou seja, algo novo está por vir, mas antes haverá sofrimento e agitação. Apóstolo Paulo, em Romanos 8, 22, fala: sabemos que toda a criação geme e sofre como dores de parto até agora. Aqui o apóstolo fala
de toda a natureza, o cosmos, a humanidade, gemendo, ansiando pela redenção final que Deus promete. E que são essas dores de parto? Guerras crescentes, fomes e crises econômicas, terremotos, desastres naturais, perda de amor e aumento da maldade, falsos profetas, engano espiritual, divisão entre povos, nações e culturas. Isso daqui já tá claro. Só que eu falo o seguinte, a gente não tem que temer. Não tenhas medo. Pera lá, vou perguntar aqui que eu não lembro a passagem específica. Qual a palavra que Jesus disse? Não temas. Ok, vamos aguardar. Que bela pergunta, cheia de luz. A frase de Jesus que mencionou está em João 16:33. Tenho-vos dito isto, para quem em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 16:33. Então a gente não pode temer. A gente não pode ter medo. Não tenha aflições, inseguranças, medo. Busca a paz, introspecção. Deus fala com nós através da nossa intuição, do nosso coração. Deus nos norteia através do amor, da paz. É o que é genuíno, gente. Vem de dentro e não de fora. Não está em matéria, não está em pessoas, não está em lugares. Está dentro da gente. A gente não deve se apegar a instituições, a sistemas, porque ele é falho, porque ele é humano. A premissa que Deus nos enviou para a Terra é viver em propósito, em amor, a serviço do amor. Agora, em Filipenses 4, de 6 a 8. Timing, só um instante. Que linda escolha! Esse trecho de Filipenses é um bálsamo para quem a alma inquieta. Aqui está o texto completo de Filipenses 4, de 6 a 8. Esse é o que me norteia em muitas coisas, porque quando eu ficava muito insegura, muito atribulada, angustiada, meu pai me citava esse versículo. E eu trouxe ele como exemplo, como inspiração, como norte, porque Deus conversa com a gente através das pessoas. Deus usa pessoas para falar com a gente. E quando não é outra pessoa que vem e fala e lembra desse versículo pra gente, ele intui a gente, lembrando a gente aqui. Às vezes você nem conhece da Bíblia e você sente isso. Porque Deus está em você, está em mim, está em todos nós. E como ele habita, o Espírito Santo habita em cada um de nós, e o reino de Deus está dentro de vós, então você é, em excelência, virtude, amor, princípios. Você é graça, você é benigno, você é puro em excelência, em virtudes. Essa é a premissa nossa é amor. Só que o homem está totalmente perdido em pauta do ego, controle. Em Filipenses 4, de 6 a 8. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ação de graças. Aí é o versículo 6. 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. 8º. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, porque é nisso que traz paz. Entende? A paz existe na contemplação da vida, em você enquanto ente no tempo presente. A paz existe e reside em ti. Jesus, o Espírito Divino de Deus, habita no vosso coração, da tua intuição. Deus fala com você através da tua mente, do teu coração, do teu espírito, porque Deus lhe deu o fôlego divino de vida. Você só está vivo graças ao Pai. Você está no Pai e o Pai está em ti. Nós somos a vida dentro da vida. E tem uma passagem que eu gosto muito, não vou ler agora porque vai ficar muito longo o vídeo. Eu posso voltar aqui e fazer mais reflexões sobre o que vocês gostarem, o que vocês quiserem ouvir, ok? Mas essa passagem bíblica é um norte que me deixa muito emocionada, porque mostra exatamente o que a gente quer ouvir. É uma mensagem de conforto, porque é o genuíno, a semente que brota dentro da gente e a gente adormeceu por conta da toxicidade do mundo. Você não é do mundo. Você não é do mundo, mas você está no mundo. Então Jesus fala, eu não quero que tires do mundo, porque você não é do mundo. Mas eu quero que tires você do mundo, mas você não é do mundo. Isso fala em João 17. Nossa, eu amo essa palavra. É linda. Vocês não têm noção do quão belo é. A palavra de Deus é totalmente pautada no amor, nas virtudes, nas ações de graça, na bênção, na benignidade. Tudo bem, tem exemplos de coisas, de tragédias que aconteceram desde o princípio na criação, mas isso traz para trazer norte. Por isso que eu tô falando, esse vídeo não é um alarde, não é para pôr medo, insegurança, para poder você entrar em conflito, porque o mundo, a terra, já é do maligno, porque foi corrompido a partir do momento que Eva e Adão comeram do fruto do bem e do mal. Então eu faço aqui uma pergunta para você deixar aqui nos comentários. Se estivesse atualmente, no presente agora, se alguém viesse lhe tentar e falasse, você será como Deus, você terá o conhecimento do bem e do mal. Olha, gente, o ser vivo humano, quando Deus criou, Deus já deu para ele o domínio e o controle sobre a natureza, sobre os seres vivos, sobre os seres viventes, a partir de Adão, a partir do homem, o primeiro homem, o original. Deus já tinha dado para ele liberdade para agir, de pôr nomes sobre os animais e controlar as ervas e controlar os animais. Só que o inimigo, com inveja e cobiça de Deus, foi expulso. E olha que Deus amava tanto ele. Ele teve inveja e cobiça. É a questão da megalomania. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu não
eu falei do João 17, ok? Mas eu vou deixar para outro vídeo. Satanás, não vou ter medo, não vou ter pânico de falar esse nome. Ele era Lúcifer, um anjo de luz. Qual o sentimento ou o que cresceu nele que fez ele ter contenda com o Pai Celeste? Que rica pergunta, profunda e cheia de sede pela verdade oculta nas entrelinhas eternas. De acordo com as escrituras sagradas, especialmente Isaías 14, 12, 15, Ezequiel 28, 12, 17, de 12 a 17, 12 a 17, Lúcifer, cujo nome significa portador da luz, ou em latim, lux ferre, foi criado perfeito em beleza, sabedoria e esplendor. Ele era um querubim ungido que andava no monte de Deus entre pedras de fogo, uma posição altíssima no reino celeste. Mas algo sutil e perigoso brotou em seu coração: o orgulho. Esse foi o primeiro veneno, a raiz do mal que o corrompeu. Em seu íntimo, segundo Isaías 14, 13, 14, ele pensou: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Esse desejo oculto de ser igual ou superior a Deus, de usurpar o trono da glória, fez nascer em Lúcifer, é aqui a palavra que eu queria, a soberba. Ok, cheguei ao ponto que eu queria. É a soberba do homem que está levando o homem à decadência moral e ética. É isso, jaz do maligno, essa terra é imunda. E lá em João 17, fala que nós não somos deste mundo, mas que Deus e Jesus nos protege enquanto estivermos no mundo. Mas este mundo jaz do maligno. É um mundo impuro, baseado na carne, pautado no ego. E o que está corrompendo o homem? É a soberba que vem de fruto do controle do maligno. O que está acontecendo na Terra agora é o início do tempo do fim. O apocalipse de fato está acontecendo. Lá foi a revelação. A gente está vivendo momentos de trevas, momentos de angústia, momentos de atribulações. Mas a gente não temas. Jesus venceu esse mundo e Ele habita em vós. Ele traz norte, Ele traz segurança, Ele traz pacifica as dores, Ele nos auxilia. Mas não é em templos, não é em sistemas, não é em... Porque a igreja é você, nós somos o corpo, o templo do Espírito Santo. O templo é você, é eu, e a gente vive em comunhão entre povos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus está em cada um de nós. Entende? Deus reside em nós, Ele traz percepção, visão para você. Só que o mundo vive turbulento, cheio de inseguranças, cheio de angústias e ansiedades. E todo esse ruído externo, que está no externo, que a gente busca no externo, no dinheiro, nas preocupações, na economia, política, tudo mais, é tudo um burburinho.
para deixar você inseguro e você não conseguir ouvir a voz de Deus. Tá todo mundo cego. Eu tomei uma Red Pill e eu despertei. E o intuito deste vídeo, de repente, é para isso. É para que desperte outras pessoas, assim como ele me norteou a despertar. Porque muitas das coisas que eu tô falando aqui não vem de mim. Ele me norteia. Porque na palavra tá, e ele traz intuição para quem é o povo de Deus. Ele traz intuição, ele mostra, ele revela. Ele não se calou, muita gente acha, é insegura. Ah, por que me abandonastes? Em Salmos, tem muitos salmos, orações, canções, sobre pessoas que tiveram um exemplo. Jó sofreu tanto e não abandonou a Deus. Eu tenho um exemplo de vida. Eu fui atropelada ano retrasado. E ao invés de esmurecer e a minha fé diminuir, não. Eu me converti da igreja adventista do sétimo dia para a igreja católica. Eu me converti de religião, mas eu não me converti de religião. Inclusive, eu não me sinto pertencente a lugar nenhum, a sistema nenhum. Porque eu não me encaixo. Eu não me encaixo em sistemas, eu não me encaixo a lugares, eu não me enquadro a lugar nenhum, porque eu não sou desse mundo. Não é eu. Eu não tenho privilégio algum, porque Deus acende a chama em todos. Deus chama todos, Deus tenta cutucar todo mundo, através de palavras, de amigos, de conselhos, de uma revista, uma coisa, uma minúcia em algum canto, para te chamar a atenção, para te voltar ao caminho certo, ao caminho santo, ao caminho digno de prosperidade genuína. Que paz em excelência, amor, prosperidade, virtudes, isso reside em ti? Existe em tudo. Deus criou tudo. Você é herdeiro do Rei, Criador do Universo. Você é parte disso. Você está nisso. Deus quer que você acenda a chama que está apagada dentro do vosso coração. Ele colocou uma sementinha ali no seu coração. Ele alimentou, ele regou. Mas a toxicidade do mundo, a sede do homem por poder, é baseado no ego. Ah, mas por que essas guerras? A gente fica tão preocupado, a gente não sabe. Gente, a gente sabe, acorda. Estamos nos tempos do fim. O inimigo tá aí. Ele tá por aí, a gente não sabe quem é. Eu acredito nisso. A Baby Consuelo falou, o povo fala, ela é louca. Eu acredito nisso. Ele tá por aí. E os companheiros dele que foram expulsos junto com ele foram para a terra. Ele veio para a terra. Ele nasceu em um corpo de humano. E ele é um anticristo. Ah, mas você tá viajando. Não tô viajando, porque isso é bíblico. Isso é profecia. Posso estar equivocada? Mas eu acredito que ele já tá aí. Ele tá em algum lugar. Infiltrado em líderes, em poderes e entorpecendo, embriagando a mente do homem com estupidez, com arrogância, deturpando a moral, a ética. Porque ele é invejoso, ele cobiça Deus. Tudo que é bom Deus criou. Beleza, arquitetura, moda. Isso tá desde a época do Gênesis e Êxodo lá. Ok? Deus orientou pessoas, trouxe dons, trouxe virtudes, trouxe aptidões para que você servisse com amor, para que você vivesse e vibrasse em amor. Viver e vibrar, fazer as suas
a sua verdade, a sua premissa, quem é você, qual é o seu propósito. Deus orientou cada um de nós. Isso desde a infância. Isso já era presente na tua infância. Só que a toxicidade do mundo vai norteando a gente para seguir o lado oposto. O lado contrário. O lado do controle. Porque as escolas estão lá para poder controlar a gente. Os sistemas. Isso, político, economia. Gente, eu não tenho conhecimento baseado em teologia, eu não tenho questão pautada em filosofia, que eu não tenho formação acadêmica ainda. É tudo por percepção, é tudo por intuição que eu tô falando aqui. Se eu estiver errada, equivocada, por favor me corrijam aqui nos comentários. Mas tudo que eu tô falando aqui é pautado na minha percepção, na minha intuição. Que eu trago da Bíblia, que eu trago de conhecimento, que eu trago de virtude, que eu trago de estudo, que eu trago de notícia, que eu pego da internet, eu pergunto pro ChatGPT para ele me instruir e falar o que eu tô falando é certo. Porque eu não tô trazendo aqui uma informação equivocada. A Globo e todas as outras empresas da mídia que falam, por isso que é um dos motivos que eu quis parar o jornalismo, porque ele deturpa muita coisa. Controle das massas. Eu falei num vídeo, um dos mais longos aqui do YouTube, que lá fala sobre o controle das massas. Tinha uma matéria em jornalismo que era estética e cultura de massa, as massas. E tinha uma matéria dentro da matéria que falava sobre teoria hipodérmica ou teoria da bala mágica. Simplesmente controle. Tem esse vídeo aqui no canal, se você quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards. Enfim, o que eu vim falar sobre isso é que, de fato, o que está acontecendo é que a gente está nos tempos das trevas, tempos do fim. Deus já está deixando claro para quem quiser ver, está escancarado. Quem é o joio e quem é o trigo? Os lados já estão provados, já estão apostas. Quem tiver olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Deus está tentando orientar e mostrar para você. Por que não acordou ainda? O inimigo, ele tem tanta inveja e cobiça de Deus, orgulho, soberba, que ele se perde nele mesmo. E por conta disso, ele está querendo, por inveja de Deus, usufruir da criação de Deus para dominar o mundo, controlar o mundo e destruir o que Deus criou, que é o homem, é a terra, é a natureza, é a arte, é a cultura. Que no comunismo, deixa eu só perguntar aqui, quem foi Gramsci? Eu acho que eu tô pronunciando errado, ok? Mas ele foi um filósofo antigo. Eu acho que eu pronunciei errado. Mas tudo bem. Informação eu tenho. Que bela pergunta. Ela nos leva àquelas camadas sutis onde a história, filosofia e política se entrelaçam como fios de um velho tear. Antônio Gramsci. Ele nasceu em 1891 e faleceu em 1937. Foi um filósofo, jornalista, político, teórico marxista italiano. Um dos pensadores mais influentes do século XX no campo da sociologia política. Olha, eu não tenho conhecimento baseado em geopolítica, eu não tenho nada muito enriquecido de economia. Eu tive algumas matérias sobre economia e finanças em design de moda, mas eu sou totalmente autodidata, polímata, gosto de conhecer um pouco sobre tudo, ok? Gosto de absorver conhecimento de tudo um pouco. Eu acho que isso é primordial nos dias de hoje, ainda mais agora na era do renascentismo da tecnologia, renascentismo da atualidade, da tecnologia, da IA, da machine learning, porque tá tudo se transformando, tá tudo mudando. A gente tem que aprimorar nosso conhecimento, porque muitas das profissões que existem hoje, logo logo não vai existir mais, ok? Não é
discurso não é assunto para esse vídeo, a gente pode voltar em outro vídeo falando sobre isso. Agora a gente fala sobre os tempos do fim, as guerras, o que está acontecendo. Quem foi Gramsci? Ok, ele foi um pensador influente marxista por volta do século XX, no campo da sociologia política e da crítica cultural. Ele nasceu na Sardenha e participou ativamente do Partido Comunista Italiano. Por suas ideias e atuação política, foi preso pelo regime fascista de Mussolini em 1926. E boa parte de sua obra foi escrita na prisão, conhecida como os célebres Cadernos do Cárcere. Mas o que Gramsci pensava de tão relevante? Bom, eu não vou ler muito a fundo, mas se vocês pesquisarem, eu já tenho essa base de conhecimento, é que ele usou como é que o comunismo ia entrar, porque a gente está falando de guerras, ok? E o que a gente está falando? Putin, Coreia do Norte, Irã, Hamas, não vou citar nomes, ok? Simplesmente o Luiz Inácio, para ser bem educada. Todos eles, o Maduro, enfim, comunistas. China, o BRICS, uma nova ordem mundial. E o que acontece é que a ONU é um sistema de controle que foi criado pós Segunda Guerra Mundial para quê? Evitar guerras, evitar uma possível Terceira Guerra Mundial. Adiantou alguma coisa? Eles não conseguem parar as guerras. E agora eles estão pautados na agenda de 2030? Agenda 30? Ou Fórum Econômico Mundial dos maiores líderes da economia, blá 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 blá, que a gente precisa de uma renda única, universal, blá blá blá, enfim. Sistemas, pessoas que querem controlar o mundo. Sistemas, controle. E quem foi Gramsci? Ele ensinou o marxismo cultural e o Gramsci que não era por guerras, não era por sangue, não era por luta de força, de mão armada que ia conquistar o poder da população e das massas. E como? Exatamente o que muitos pensam, que eles são bondosos, caridosos, amorosos, pai dos pobres, que provém, é o provedor do pão e do circo, isso desde lá de trás, o pão e circo, vamos dar na cultura o que o povo quer, vamos dar chacota, vamos dar show, vamos dar como fazia lá antigamente lá no Coliseu, vamos dar teatro, vamos dar orgia. Ops, desculpe o perdão da fala. Mas, de fato, o Brasil vive isso. E tudo isso jaz do maligno. É imoral. É antiético. Você interfere em ti. As pessoas aí quase que despidas. A pessoa iria presa se estivesse andando nua pela rua. E no carnaval não vai? É imoral, é antiético. Interfere em ti e no todo. É imoral e antiético. Você iria preso por atentado ao pudor. Contra você mesmo. Só que você não está fazendo contra você mesmo apenas porque você está infringindo o outro. Moral, eu. Ético, todo mundo. É um grupo. São leis, porque leis para proteger. Escandalização. Pô, tem menores assistindo. Eu não entendo o que aconteceu aquilo na virada do ano na Globo. Eu não vou citar nomes. Foi imoral. Foi antiético.
foi indecente, promíscuo. É isso que eles querem colocar em você e acreditar que é certo, que é justo, que é bonito, porque tá na mídia. Isso tá errado. Isso vai contra as leis morais e éticas. Mas não é só as leis morais e éticas, não vai contra as leis da nossa Constituição, vai contra as leis divinas de amor próprio, de zelo próprio. Isso machuca os olhos, machuca os ouvidos, cultura leiga, podre, chula, indecente, promíscua. Está totalmente invertido os valores do mundo, está corrompido. É o inimigo, esse mundo jaz do maligno. A gente está nos finais dos tempos. Indecência, promiscuidade, é isso que a gente vê. E é isso que Gramsci e Karl Marx fizeram. Entrar no poder através da arte, da cultura e da educação. O que estão ensinando para as nossas crianças? Eu ia fazer um vídeo sobre isso alguns dias atrás e eu acabei atrasando. Mas eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso também. Tá aí uma pauta aí para vídeo. Eles vão mudar totalmente a grade curricular do ensino médio e do ensino fundamental. Eu me preocupo porque tenho crianças na minha família. Para quê? Imoralizá-las? Criarem uma imagem deturpada da realidade? Fala sobre coisas que não é para a idade delas? Isso tá errado. Isso é indecente, é imoral, é antiético. Eles querem colocar coisas, controlar a mente delas com coisas, deturpar a moralidade, querem distorcer a realidade. Isso é real. Eu não tô viajando na maionese. Isso vai acontecer. Por isso que eu falo. Educação, política, sistemas, inclusive religiosos, é sistemas de controle. Eu falei, eu tomei a Red Pill, agora eu tô mostrando pra vocês. É a Matrix, o filme Matrix mostra uma realidade que ninguém quis enxergar, mas de fato existe. Ah, é ilusão, você tá viajando na maionese. Tá. Tô. O que tá acontecendo? Um monte de homem alucinado por poder e por controle. Pautado em quê? Por quê? Pautado no ego? A carne corrompida. O inimigo quer usar isso para destruir a humanidade, destruir o homem que Deus criou, que ele era limpo, ele era puro, ele era bonito, ele era pleno. E se perde no vazio, na escuridão, se perde na prostituição, se perde no lazer, se perde no pão e circo. Porque ele recebe futebol, ele recebe carnaval, ele recebe showzinho de artista, que é bancado por Lei Rouanet. Tô mentindo alguma coisa? Tô distorcendo a realidade? Não tô, né? Não tô. Infelizmente é o que eu tô vendo. Tá escancarado. Tá escancarado para quem tiver olho que veja. O inimigo tá corrompendo o homem. Tá usando o próprio homem, criação divina, contra ele mesmo e contra Deus. Por luta, por ego, por dominação, por poder, por dinheiro. Dinheiro, economia, ouro. Gente, você é rico, genuinamente rico, internamente. Amor, paz, felicidade, dinheiro, prosperidade. É interno, é interno.
Não está em lugares, objetos, pessoas. Não é. Premissa, sua premissa, a semente que Deus plantou no vosso coração, qual que é? Não é isso. Não é controle, não é sistema, não é trabalho escravo, porque a gente vive trabalhando para não ter nada, baseado numa CLT inútil, por outro pai dos pobres dos tempos atrás, que foi Vargas, que trouxe a ideia da CLT da idealizada na França. E o que está na nossa bandeira, algo totalmente positivista, ordem e progresso. Ordem de quê? Que desordem essa baderna que está no Brasil? Progresso de quê? Ordem e progresso? De controle, que eu já falei isso no último vídeo, num dos vídeos aí. Controle das massas. Ordem, progresso. Progresso para eles, o bolso deles. Não é você. Não é a sociedade. Não é o comum. Não é pensando em todos. Não. É sobre eles. E essa guerra que está acontecendo no mundo é sobre eles. Poder, dominação. Bom, é isso que eu queria dizer. É sobre isso que eu vim falar. Que eu estava falando sobre o homem que controla, que quer poder, é filho do inimigo. Porque está deixando se guiar através dele. E a ONU, sei lá o que, essa nova ordem mundial que está surgindo, que vai elevar um anticristo, porque ninguém acredita, mas eu acredito, porque está na Bíblia. Isso não é viagem, não é coisa da maionese, não, ok? Viagem da maionese, não. É a soberba. Fique de olho, porque muita coisa ainda pode acontecer. Se prepare. Isso não é um alarde. Confie em Deus, segue a tua intuição, segue o teu coração, age com forma pacífica, age com a sua premissa, age com amor próprio, zelo, amor ao próximo e empatia, compaixão, fraternidade, que é isso que Deus quer. Que a gente se unir em graça e viver a serviço do amor e viver a nossa premissa, a semente que Deus plantou no teu coração, isso traz luz. E aí mostra qual é o lado certo. Bom, eu vou ficando por aqui, muita compaixão, muita paz, muita luz a todos e até a próxima. Este vídeo acabou ficando mais um vídeo longo, mas é isso. Gratidão e até a próxima.